Orar, vamos invocar o nome do Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha tomar nossas vidas nessa noite, vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, que Ele ministra, sobre nós, porque nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Tudo que nós vamos falar aqui nessa noite não é nada diferente da palavra de Deus. É só realmente um entendimento maior sobre determinados assuntos. Então eu quero que você abra seu coração, eu quero que você realmente se atente àquilo que Deus ele quer falar com você nessa noite, porque muitas pessoas têm sofrido no seu relacionamento, muitas pessoas têm vivido relacionamentos frustrados porque não sabem lidar com as suas emoções. E aí a gente tem a tendência de culpar o outro. E quando nós culpamos o outro, a gente está se isentando da culpa, Eu transfiro a minha culpa, então eu estou isenta dela. Então nessa noite eu quero ensinar você, aquilo que realmente Deus me ensinou, aquilo que Deus ele fez na minha vida, como a maioria que já sabe, quem me segue já sabe, eu ensino realmente aquilo que eu vivo, gente? Aquilo que eu vivi no meu casamento, no meu relacionamento, é o que eu ensino para vocês aqui, ok? Então vamos orar, peça ao Senhor que fale contigo, peça ao Senhor que visite você, visite a sua família nesse momento, visite a sua casa. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, Deus ele é fiel para visitar a tua casa, Deus é fiel para reverter e mudar o quadro da tua história, independente daquilo que você estiver enfrentando. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos. E é esse Deus que eu apresento você, o Deus que tudo pode. Amém? Então vamos orar. Pai de amor, nós rendemos graças a Ti, bendizemos o Teu nome, porque a Tua bondade, a Tua fidelidade ultrapassam, Senhor, tudo que nós possamos imaginar. Então, meu Pai, visita a minha vida, visita a vida de cada pessoa que aqui se encontra. Que o Senhor possa derramar a Tua presença, que o Senhor possa derramar a Tua glória, que o Senhor possa fazer transbordar a Tua presença, onde quer que essa pessoa se encontra. Pai, em nome de Jesus, toma essa live nas tuas mãos, que venha ser, meu Pai, um divisor de águas, que venha ser, meu Pai, uma semente, meu Pai, lançada em terra fértil, que nós possamos aprender, nós possamos, Senhor, fazer com que essa palavra ela produza o fruto em nós. Então, em nome de Jesus, tira todo impedimento, visita cada lar, Pai, ajuda cada um nessas dificuldades, levanta aquela que está caída, meu Pai, sustenta os que estão de pé, Pai, visita cada casamento, cada relacionamento aqui, que o Senhor venha repreender o mal, Pai, e que nessa noite essa palavra venha gerar transformação em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente, você que está chegando agora, glória a Deus. Daqui a pouco, o pouco vai entrando, mas vai tocando nesse coraçãozinho aí pra gente, pro Instagram e notificando o povo, tá, gente? Em nome de Jesus. Meninas, vamos lá. Eu quero explicar para vocês sobre o que é inteligência emocional. Muitas pessoas perguntam, pastor, o que é inteligência emocional? Todo mundo está se falando muito sobre inteligência emocional. E eu quero dizer para você, inteligência emocional, gente, é realmente aquela pessoa que sabe controlar as suas emoções. É a pessoa que domina as emoções. E eu quero começar explicando para você que todo ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E o que é essas emoções? O que são essas emoções? Emoção, gente, ela faz parte do quê? Da nossa mente. A gente fala assim, a gente sente com o coração. Não, nós sentimos com o cérebro, tá? É o nosso cérebro que dá o comando das nossas emoções, ok? Então, vamos falar então de novo? Inteligência emocional é nada mais, nada menos que controlar o que sentimos, ok? E o que a Bíblia chama de inteligência emocional? Por que eu estou falando isso com você? Tudo que eu estou falando, gente, eu vou trazer uma base para você entender. Tá? A inteligência emocional é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo traduziu inteligência emocional há anos atrás como fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 25 vai falar, o fruto do Espírito é o quê? É paz, é amor, é bondade, é domínio próprio, é mansidão,
longanimidade. O que é isso, gente? É o controle das suas emoções. E eu quero dizer para você que a pessoa que não controla as suas emoções, as emoções é quem controla. Quem aqui já se viu numa situação onde você explodiu e depois você falou, aí você falou um monte de besteira e depois você voltou atrás e falou, nossa, por que eu falei isso? Você se arrependeu de algo que você falou, você se arrependeu de alguma atitude que você tomou. Vou dar um exemplo para você, às vezes você tá no trânsito, a pessoa vai te dar aquela fechada, você explode na hora. Por que isso? Falta de controle das emoções. E por que isso acontece? Porque ninguém te deu uma aula desde criança. Você vai para a escola e você aprende o quê? A ler, a escrever. Mas você não aprende a ter inteligência emocional. Você aprende a relacionar com as pessoas, a conviver, vamos falar, a socializar. Mas você não aprende a ter inteligência para trabalhar com as pessoas, né? Boa noite, boa noite. Então, meninas, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa noite? Que... Deixa eu beber água. Minha garganta tá secona, gente. Que a inteligência emocional, ela é um princípio para qualquer relacionamento. Ela é uma base para qualquer relacionamento. Ok? Eu preciso governar. Deus, quando ele fez o homem e a mulher, ele falou, olha, vocês estão casados agora, eu abençoo vocês, vocês vão multiplicar. Mas eu quero que vocês dominem. O que é esse domínio? É dominar. Ele falou sobre todas as ervas, sobre todos os animais, sobre tudo que existe nessa terra, vocês vão dominar. E inclusive o que, gente? As próprias emoções. Nós precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Por quê? Você fica triste, você fica alegre, você fica feliz. Tudo no mesmo dia. Se bobear, tem gente que é tudo na mesma hora. Porém, o que eu quero ensinar para você hoje é que, preste atenção, as emoções são criadas a partir do quê? A partir dos meus olhos e a partir dos meus ouvidos. Aquilo que eu vejo vai levar para o meu cérebro uma informação. E essa informação vai gerar em mim um sentimento. E esse sentimento vai me ordenar a ter um comportamento. Então vamos lá, vou dar um exemplo para você. Como que começa a cobiça? Eu vou te provar isso porque Jesus ele vai falar o seguinte, que aquele que olhar para uma mulher, olhar e desejá-la no seu íntimo, ele já comete adultério. Ou seja, ele não precisa pegar a mulher. Ele não precisa ter relações com a mulher, mas se ele olhou para ela, desejou, ou seja, olhar, saiu daqui, desejou é o quê? O sentimento. Então, aqui já começou tudo. Esse sentimento vai gerar em mim um comportamento. Qual que é o comportamento? A primeira coisa é o esfriamento no meu casamento. Eu olhei para outra pessoa, desejei outra pessoa, então meu casamento vai esfriar. Porque eu vou deixar de desejar o meu esposo. Entenderam? Então, gente, todo pensamento, ele gera um sentimento. E por onde vêm os pensamentos? Pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. Então, vamos lá, vamos mais uma vez. Gente, eu quero que vocês vão falando aí comigo para vocês me dar um feedback se vocês estão entendendo. E se tiver pergunta, pode fazer. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu quero que essa aula seja muito clara. Porque, como eu disse para vocês, a base, o princípio para qualquer relacionamento, gente, é a forma que eu me comunico, é a forma com que eu compreendo a outra pessoa. Mas como que eu vou compreender outra pessoa se eu não compreendo nem a mim mesma? Como? Então vai falando, vai fazendo pergunta pra gente ajudar você aqui, ok? Isso aqui, gente, é pauta de mentoria que eu tô dando pra vocês aqui, ó, gratuitamente. Então pega isso aí, ok? Então vamos lá. Pelos ouvidos, se eu viro pra você e falo com você assim, você está muito feia, vai gerar em você o quê? Um sentimento. Você ouviu aquela informação e vai começar a produzir pra você um sentimento. Você vai falar, meu Deus, será que eu tô feia? O que eu tô feia? Você começa a se perguntar, será que é minha blusa? Será que é meu cabelo? Você já viu, já aconteceu com alguém? Da pessoa ficar te olhando e falar, ai, eu acho que você não tá legal hoje não. Você começa, será que é meu cabelo? Nossa, será que a minha sobrancelha tá sem fazer, gente? Será que... Por que ela tá falando que eu tô feia? Será que é o conjunto, a obra? O que tá acontecendo? Você começa a se incomodar. É a atitude que você tomou em relação à informação que você obteve. Então, como controlar isso? Porque tudo que nós vimos e tudo que nós ouvimos é um motivo
pelo qual nós devemos ter inteligência emocional. Ou seja, saber gerenciar nossas emoções, saber dominar as nossas emoções. Porque se você, vamos supor, alguém vira para você e fala, você é feia e você não tem o governo da sua mente, das suas emoções, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai gerar em você um complexo de inferioridade, você vai começar a se sentir inferior. Todas as vezes que você vê a pessoa, você vai se sentir inferior. Todas as vezes que você vê uma mulher muito arrumada, você vai se sentir inferior. Todas as vezes que alguém te olhar, você vai se sentir inferior. E junto com a inferioridade vem o quê? A rejeição e a autorrejeição. Você começa a ficar acanhada, você começa a ficar com vontade de não sair de casa. Você fala, eu acho que eu não vou sair de casa não. Você começa a achar suas roupas horrorosas, você começa a olhar no espelho e começa a denigrir a sua própria imagem por causa de uma palavra que você ouviu. Ok? Então, o que eu estou ensinando para você hoje é governe as suas emoções. Anota essa pérola que eu estou liberando para vocês. Governe suas emoções para que as suas emoções não governem você. Ok? Minha filha que opina nas minhas roupas. Nem tudo eu acho que ela está certa. Isso aí, vamos lá. Presta bem atenção. Se eu recebi uma opinião, Gi, eu não gostei dessa blusa. Você tem duas opções. Porque ter inteligência emocional não é você, tipo assim, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ter inteligência emocional é você receber informação e saber o que fazer com ela. Isso é ter inteligência emocional. É você falar assim, eu recebi essa informação. Você tá feia. O que eu vou fazer com essa informação? Entendeu? Isso é você ser racional, é você racionalizar. Então, eu vou te ensinar algo para você prestar atenção aqui. Todas as vezes que eu ouço alguma coisa, gerou uma informação. Entra aqui, tá? No lado esquerdo da minha cabeça, entra essa informação. E essa área aqui, ela é responsável pelas emoções. E essa área aqui, que é o córtex pré-frontal, ele é responsável pela racionalidade. Então, vamos aqui. Aqui é a minha parte emocional e aqui é a minha parte racional. O que eu tenho que fazer? Quando eu receber uma informação, eu respiro fundo, porque vai oxigenar o cérebro e vai transferir essa informação que eu acabei de receber para essa parte. É questão de segundos, tá? Isso é científico. Questão de segundos. Porém, se eu responder assim que eu recebi a informação, sabe o que vai acontecer? Eu vou responder baseado na minha emoção. Então, vamos lá. Primeira coisa, se alguém falar comigo, Gia, sua blusa é muito feia. Eu falar, eu não te perguntei nada. Minha emoção. Vai virar e falar, Gia, eu não gostei dessa blusa, não tô nem aí, eu gostei. Você entendeu? Presta atenção. Então, é desse jeito que começa o problema dos relacionamentos. Seu marido fala uma coisa, você entende outra, porque você está entendendo com a emoção, você não está entendendo com a razão. Então, toda informação que for levada até você através dos olhos ou através dos ouvidos, você tem que fazer o quê? Racionalizar essas emoções. Presta bem atenção. Gi, a sua blusa é muito feia. Não tô nem aí, eu não te perguntei. Eu te perguntei alguma coisa? A minha opinião, vamos lá. Respondi aqui. Agora vamos racionalizar isso. Alguém perguntou. Eu não gostei, falou, eu não gostei da sua blusa. Achei ela feia. Aí eu vou falar com ela. Racionalizei. Olha a minha resposta que diferente. Por que você não gostou da minha blusa? E aí ela vai falar. Eu não gostei porque eu não gosto de roupa listrada. Vou dar um exemplo. Falar, que legal, que bom. Eu adoro roupa listrada. Eu respondi a pessoa à altura. Ou seja, eu falei pra ela não gostou da minha blusa porque ela não gosta de roupa listrada. Logo, o problema é com quem, gente? É comigo, que tá com a blusa listrada, ou é com ela que não gosta de roupa listrada? Entendeu agora? Essa é a diferença. Quando eu racionalizo a informação que eu recebi, eu consigo tomar uma atitude diferente. E eu consigo fazer com que a outra pessoa também interprete o problema dela. Ela viu o que é com ela. E vem aqui, a maioria dos problemas que nós enfrentamos nos nossos relacionamentos é a informação que chegou e eu não sei o que fazer com essa informação. Vocês estão entendendo? Como fazer? Minha filha fala só com o pai dela e me deixa de lado.
Como vou lidar com isso? Inteligência emocional. Você tem que saber, primeiro, inteligência emocional, gente, vai fazer o quê? Você resolver. Vocês precisam resolver os problemas. O nosso maior defeito é não querer resolver problema. A gente, desde a criação do mundo, a gente foi criando em nós, é do próprio ser humano, não assumir culpa. Presta bem atenção, Adão e Eva pecaram. Quando Deus chegou lá, ele cobrou de quem? De Adão, ele era o líder. Falou, Adão, vocês comeram do fruto que eu falei para não comer. E ele não falou, sim, eu comi. Ele falou, a mulher que você me deu, ela me fez comer. Olha só, ele não assumiu a culpa. Ele comeu porque ele quis, ela não obrigou ele não, ele comeu. Então, olha só, ele colocou a culpa em próprio Deus. Falou, a culpa é sua, porque foi a mulher que você me deu que me fez eu comer. Entendeu? Ou seja, se você não tivesse me dado mulher, não tinha problema. Tem gente que fala, ele colocou a culpa na mulher. Também, mas a culpa principal ele colocou em Deus. Falou, se você não tivesse me dado, não teria esse problema. E aí ele vai para a mulher, fala, mulher, por que você comeu o fruto? Ah, a serpente me enganou e eu comi. Olha só, transferindo a culpa, transferindo a responsabilidade. E desde o princípio nós transferimos as responsabilidades. Então, com certeza, se a sua filha fala só com o pai e não fala com você, é porque houve uma quebra no relacionamento de vocês. Em alguma fase da vida de vocês houve essa quebra. Então, o que vocês precisam fazer? Você, como mãe, precisa resolver isso. Aonde houve essa quebra? Primeira coisa que eu falo, chama sua filha para conversar. Eu não sei qual a idade dela, mas chama para conversar, independente da idade. E vamos tentar achar aonde está o problema. O porquê que houve essa quebra. O porquê que ela não conversa. Tem um porquê. Porque mãe e filha conversam. Então, se ela está conversando só com o pai e te deixa de lado, tem a outra questão. Chama questão de afinidade, tá? Eu tenho maior afinidade com um filho e meu marido tem maior afinidade com o outro. Isso é normal. E já é normal também, outra coisa que é normal, é a questão de mãe e filho e pai e filha. Todo mundo fala assim, a menina gosta mais do pai e a mãe gosta mais do menino. Não é que gosta. Eu preciso entender isso, para quê? Para não gerar problema na minha casa. É questão de afinidade. Eu tenho mais afinidade com um e outro tem mais afinidade com o outro. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, aqui, a minha filha, eu tenho um relacionamento muito bom com ela, mas a minha filha é agarradíssima com meu marido. Ela tem muita afinidade com ele, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso, tá? Então, não é que ama mais. Agora, resolva isso. Você precisa resolver. E isso também é inteligência emocional. Vamos lá. Eu preciso resolver as coisas, eu preciso ouvir e decidir o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi. Então vamos, se o seu marido briga com você, minha filha, se o seu marido está falando, por que o homem fala muita besteira na hora? Porque não oxigena o cérebro. Quando você começa a falar, seu cérebro não oxigenou. Você não consegue racionalizar o que você está falando. Então você não consegue nem ouvir. Há um atrito. Então começa a falar, aí depois você fala assim, você falou isso comigo, quem aqui já passou por isso? Você falou isso comigo, você me feriu. E ele vai virar pra você e falar, que eu falei isso o quê? Você tá ficando doido? Porque ele não se ouve, ele não ouviu. A verdade é essa. Então, gente, no momento de uma briga, no momento de um atrito, você precisa de quê? Fruto do espírito. Vou falar de novo para quem tá chegando aqui. Inteligência emocional nada mais é que fruto do espírito. E como que eu tenho fruto do Espírito? Buscando a Deus. Lembra que eu falei? Nós somos corpo, alma e espírito. Então eu tenho que entrar no mundo espiritual para adquirir o fruto do Espírito. Como eu como esse fruto do Espírito, ele vem para minha alma e começa a controlar a minha alma, que as emoções é o meu cérebro. E o meu cérebro ele domina o meu corpo. Então aí a gente fica alinhado, corpo, alma e espírito. Então vamos lá, eu entro no mundo espiritual como? Jejum e oração. Começa a jejuar, começa a orar, que você vai ver o que Deus vai fazer. Fala, Jesus, eu quero o fruto do espírito. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que a minoria vai me responder que sim. Quem aqui já orou e jejuou buscando o fruto do espírito?
Quando eu descobri que existia fruto do Espírito, eu falei, quero comer só ele agora. Eu passava era horas e dias de jejum, porque eu queria fruto do Espírito. Eu queria. Só fruto do Espírito. Quero fruto do Espírito, fruto. Quero comer. Eu fiquei magérrima de tanto que eu comi fruto do Espírito. Porque ele não engorda. Mas ele engorda a sua alma, deixa a sua alma saciada. Então, ore, comece a buscar a Deus. Eu quero fruto do Espírito. Junto com o fruto do Espírito vai vir sabedoria. Junto com o fruto do Espírito vai vir controle sobre as suas emoções. Isso aí, Luciana. Isso aí. Então, como que você vai conseguir ter domínio próprio sobre, ou seja, governar as suas emoções? Fruto do Espírito. Então você tem que mergulhar nesse caminho de buscar o fruto do Espírito. Se você quer viver relacionamentos saudáveis, começa com isso. Aí vamos lá. Então como que eu tenho que fazer? Você buscou o fruto do Espírito, não buscou? Segundo passo, resolva-se. Resolva-se. Você precisa tratar as suas carências. A maioria dos problemas no relacionamento são de pessoas mal resolvidas. Eu escrevi um livro que chama Partiu Casar. Cadê meu livro, Jesus? Pera aí, deixa eu pegar ele aqui. Que eu tô do lado oposto. Vamos lá. Partiu Casar. Gente, eu escrevi esse livro e esse livro ele fala sobre isso. Sobre as bagagens que a gente traz. Essas bagagens são adquiridas ao longo da nossa vida. Desde o momento que você nasce, bem antes de você nascer na verdade, já começa a criar em você uma identidade. E ali o que vai acontecer? Você vai sofrendo trauma, decepção, abandono, rejeição, vamos falar abusos ao longo da vida. E isso vai gerando em você bloqueios. Aí tá, você tá toda ferida nos seus relacionamentos, sua alma toda ferida, toda degradada. Aí tu vai e casa com um camarada que também veio com um monte de bagagem, um monte de problema. E sabe o que vai acontecer o resultado disso? Vai chegar uma hora que vocês vão abrir as bagagens de vocês e vocês não vão suportar o peso da bagagem um do outro. E a Bíblia fala pra gente ajudar cada um levar o fardo, levar o fardo um do outro. Eu preciso ajudar meu marido com o fardo dele, ele precisa me ajudar com o meu fardo. E nós dois vamos levar o fardo para Jesus. Ele falou, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar alívio. Vinde a mim porque o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como que eu faço para me livrar desse fardo? Eu entrego ele para Jesus. E o ideal é que se faça isso antes do casamento. Pastora, mas eu já sou casada há anos. E agora? Entrega. Como que eu entrego? Resolvendo. Então, independente da dor que você passou, independente do que você viveu durante toda a sua vida, você precisa entregar esse fardo para Jesus. Você precisa se libertar disso. Quando eu falo trata as suas carências, é porque você teve problema com seu pai, você teve problema com a sua mãe, e isso gerou em você o quê? Rejeição, abandono. Vou dar um exemplo para você. Aí hoje todo mundo você acha que está te rejeitando. Se o seu marido deita para dormir e não te dá boa noite, sabe o que acontece? Você fala, ele não me ama mais. No outro dia você nem come porque você acha que seu marido não te ama, que seu marido te abandonou, que seu marido vai te trocar por outra. Por quê? Problema na sua alma. Sua alma está mal resolvida. Então precisa resolver a tua alma, querida. Tem pessoas que saem de um relacionamento, se enfiam em outro. Acabou, vamos lá, tem 5 namorados. Eu gosto de falar sobre a mulher samaritana. Teve 5 maridos e o que ela estava não era dela. Imagina as emoções dessa dona, como é que estava, minha gente? Toda bagunçada. Aí ela ia se encontrar com outra pessoa. O que Jesus foi? Foi lá e resolveu o problema dela. Falou, vem cá. Ou seja, vinde a mim, eu vou te dar água viva que vai limpar você e vai jorrar pro resto da vida. Ou seja, aquilo que eu der para você vai te limpar e você vai curar outra pessoa também. É assim que funciona, gente. Quando uma mulher é curada, ela leva a cura para dentro de casa. Então você precisa entender que o primeiro tratamento é em você. Às vezes você está culpando seu marido, às vezes está culpando seu filho, às vezes está culpando as pessoas ao seu redor por tudo que está acontecendo de ruim, quando na verdade a sua alma está desgovernada, está uma bagunça aí dentro.
Você acorda de manhã bem, de tarde você está chorando, de noite você está rindo igual uma gralha. Descontrole emocional. Quer ver? Você quer ver assim alguns vou te dar assim alguns exemplos de como você pode estar para você diagnosticar se você está com problemas emocionais. Vamos lá. Primeiro, você não consegue terminar nada que você começa. É um sintoma. Outra coisa que é um sintoma gravíssimo de quem tem problemas emocionais. Variação de humor. Alguém já falou contigo que você é bipolar? Não é bipolaridade. Bipolaridade é um distúrbio na mente, tá, gente? Não tem nada a ver com variação de humor. Variação de humor é aquela pessoa que hoje ela tá muito alegre e amanhã do nada ela tá cabisbaixa. Isso é variação de humor, tá? Normalmente isso acontece muito quando a gente está no período menstrual. A mulher tem uma variação de humor. Ela não é bipolar. Para de confundir as coisas. Ai, meu marido é bipolar. Tem dia que ele acorda rindo, não sei nem como é que é. Não, ele não é bipolar. Ele tem variação de humor. Prestar atenção aqui? Então, vamos lá. Se alguém falou contigo que você é bipolar, minha amiga, que tem muita variação de humor, com certeza você está com alguns problemas emocionais aí para resolver. Se você chora à toa, problemas emocionais. Claro que tem gente que já é mais sensível, tá? Mas você tem problemas emocionais. Se você acha, você começa, vou dar um exemplo pra você, se você é casada e você vê o teu marido olhando, sem querer ele deu uma olhadinha pra outra pessoa, você deu aquela crise, aquele show, aquele ciúme, tá com problema emocional. E normalmente isso precisa ser resolvido aí dentro de você. Não é ele o problema. Ele pode ter problema? Pode. E ele com certeza deve ter. Porque, como eu te disse, você tem uma bagagem e ele também tem outra. Mas como você pode resolver a bagagem dele se você não resolve a sua criatura? Vamos lá, voltamos de uma viagem. Eu preciso guardar as roupas da minha mala, resolver o que tem lá dentro. Dentro dessa mala tem roupa suja, sim ou não? Roupa que a gente usou na viagem, com certeza tem roupa suja. Dentro dessa mala tem roupa limpa, não é assim? Então, o que a gente precisa fazer? Separar o que está limpo, o que está sujo. A gente precisa guardar as roupas no lugar e resolver aquela mala. Depois que você resolver aquela mala, você pode ajudar o outro a resolver a mala dele. É assim que funciona, gente. Primeiro é em mim. Primeiro é em mim. Então, não tem como você querer que o seu casamento mude, que o seu marido mude, se você não está disposta a mudar. Ai, pastora, eu tenho tudo isso que você está falando, eu sei que eu tenho alguns problemas, eu sei que eu tenho alguns traumas de infância. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que foi abusada na infância ou na adolescência, com certeza ela não tem como ter um relacionamento saudável. Com certeza ela tem problemas sexuais, tá? Ou fogo em excesso, ou secura, frieza em excesso. É um sintoma de quem também sofreu na parte emocional. Precisa resolver. Essas coisas, gente, vai criando, vamos falar assim, bloqueios mentais, tá? Bloqueios neurais, né? A neurociência, ela fala, são bloqueios neurais, ou seja, traumas. Então, travou. Isso, gente, é um cuidado do cérebro. O que o cérebro faz? Quando você sofreu um impacto muito grande, o cérebro trava. Para quê? Para que você não faça aquilo de novo. Então, é como se ele neutralizasse aquela dor. É igual uma pessoa que sofre acidente, né? Tem muito ferimento, ela não sente dor. Depois de muito tempo que ela vai sentir dor, você pergunta, você tá sentindo dor? Ela fala, não tô. Por quê? O cérebro paralisa ali, para a pessoa não morrer de dor. Então é a mesma coisa quando você passa por um trauma. É meio que o cérebro bloqueia. Quando a gente vai fazer ministração, para destravar essas pessoas, isso a gente precisa de destravar, tá, gente? Ser ministrado mesmo. Aprender a ministrar e se liberar, tá? E quando a gente vai fazer isso em algumas pessoas, tem gente que não lembra o trauma que viveu. Tem gente que a gente vai conversando, tem ali um mapeamento e tal, a gente vai fazendo. E no mapeamento a pessoa não fala que foi abusada. A gente sabe, por experiência, a gente sabe que a pessoa foi, pelo diagnóstico, vamos falar assim, você vai no médico com o nariz escorrendo, com temperatura mais quente, mais alta, espirrando, o médico vai olhar para você e vai falar o quê? Tá gripada.
Então, pelo sintoma que a pessoa tem, a gente já sabe que tem alguma coisa, né? Isso são anos de experiência. E aí a gente conversando com essa pessoa não acha, ela não confessa, olha, eu fui abusada. Aí quando a gente vai diagnosticar, quando a gente vai ministrar a pessoa, aí a gente começa a minerar, que eu falo, né? A gente começa a minerar e a gente descobre o abuso. E quando vai descobrir o abuso e a pessoa lembra, a pessoa entra em desespero, porque ela não lembrava, estava no subconsciente, principalmente se essa criança, ela tinha menos de 5 anos de idade, tá? Ela costuma não lembrar, mas ela foi abusada. Então hoje ela tem problema de relacionamento com o pai, com mãe, ela tem problema de relacionamentos com qualquer homem. Provavelmente essa pessoa ou ela teve um namorado e casou com ele e vive num relacionamento extremamente abusivo, tá? Ou essa pessoa teve vários relacionamentos e ela não para em relacionamento. Então, é o que eu tô falando com você. Você acha que é simplesmente, eu tenho que casar e ser feliz. Não é, você tem que ser feliz e depois casar. Compra o meu livro para você ler e entender um pouquinho sobre isso que eu tô falando. Tá, gente? É muito rápido, é dando uma pincelada para você entender. O meu objetivo é o quê? É despertar você, para você entender que tem algum problema aí em você que precisa ser tratado. E nem é para você ter um casamento perfeito, não. É para você ser inteirada novamente. Porque a obra de Deus, primeiro, ela é individual. Ela é em mim e depois ela se torna coletiva a partir de mim. Mas é necessário que você, minha amada, entenda que Deus ele fez você numa forma única e exclusiva e jogou a forma fora. É mais ou menos isso. Você é imagem e semelhança de Deus. E se você não cuidar das suas emoções, se você não deixar se destravar, você nunca vai ser feliz. E a culpa não é do seu marido, a culpa de repente não é das coisas que aconteceram, mas a culpa de repente é da ignorância que você teve de não dar atenção devida. Ou seja, se eu sei que eu tô com algum problema, agora eu preciso falar, poxa, eu tenho que entender isso aqui e começar a lutar. Então eu tô dando 2 ferramentas para você. Comece a buscar o fruto do Espírito. O próprio fruto do Espírito vai mostrar a você que você tem realmente descontrole emocional e vai ensinar você como lidar com isso. Vou dar um exemplo. As pessoas falam comigo, nossa, Gi, você é a rainha da paciência. Gente, eu atendo muita mulher por dia, muita, e cada um com um problema pior do que o outro. E realmente eu tenho uma paciência, que tem hora que eu falo assim, gente, eu tenho que ter paciência. Mas eu tenho muita paciência mesmo. Mas aí eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente impaciente. E depois que eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, eu quero paciência. O seu Espírito Santo, ele é paciente. Ai de nós se Deus não fosse paciente. Com tanto dinhaca que a gente tem, nós somos uma bagunça. Se Deus não é paciente, misericórdia. A Bíblia fala, o amor, ele é paciente. E se eu tenho o amor de Deus dentro de mim, eu preciso ter paciência. Mas como que eu desenvolvi isso, gente? Lidando com as pessoas. Mas primeiro resolvendo a minha própria impaciência. Eu tinha impaciência comigo mesma. Eu tinha problemas aqui dentro de mim, dentro da minha alma. Eu era toda bagunçada. Eu fui ferida, eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Eu não tive pai, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tive que viver de casa em casa, eu não tive lar. Então isso tudo gerou em mim o quê? Uma bagunça. E aí eu fui me relacionar com uma pessoa que também tinha a vida toda bagunçada. Meu marido também teve a vida bagunçada. E aí o que aconteceu? Colocou esses 2 doidos dentro de uma casa só. Deu ruim. Deu muito ruim. Então até eu aprender a lidar comigo mesma, gente, demorou. Então o que eu tô falando pra você é que, sério, comece a buscar o fruto do Espírito. O próprio Espírito Santo, ele vai encarregar de mostrar a você áreas da sua vida que você precisa dar atenção. Eu quero que você estale assim hoje e fale assim, eu preciso me atentar a isso, porque eu tô com problema, de repente você tá aqui, você tá com problema no seu casamento, na sua vida sexual. Com certeza, você sofreu algum abuso. E tem gente, presta atenção que eu vou falar isso com você, que isso é um despertamento para muitas mulheres. A maioria das pessoas, principalmente homens, vocês que são homens que são aqui, me desculpe que eu vou falar, mas a grande maioria pensa o seguinte, se não houve penetração, não foi abuso.
Ou seja, se não houve penetração, se o homem foi lá, te tocou, abusou de você, ejaculou em cima de você, tocou nas suas partes íntimas, ele acha que não é abuso. Você tá me entendendo? Porém, é abuso. A partir do momento que você foi tocada de uma maneira que você não permitiu e te constrangeu, é um abuso. Se alguém cantou você na rua, se alguém perseguiu você na rua com segundas intenções, é um abuso. E isso tudo gerou em você um trauma, uma marca lá dentro da sua alma. E você às vezes nem sabe o que é, porque falaram pra você que não é abuso. Você entendeu? E outra coisa, que de repente trava você. Você foi abusada e você sabe que foi abusada, porém o abusador falava com você uma coisa: cala a boca, não conta pra ninguém. Sabe o que ele fez? Ele colocou uma mordaça em você. E essa mordaça paralisa você até hoje. Você não tem voz ativa pra nada. Você tem até vontade de falar. Você pensa assim, eu vou lá e vou falar. Chega na hora, você trava. Isso pode atrapalhar se você tem um ministério. O seu ministério, você não consegue desenvolver da forma. Você tem vergonha, você tem medo. É a mordaça. Ele amordaçou você. Ah, mas ele não amarrou nada na minha boca, mas ele falava, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Então até hoje você tem medo disso. E você sabia que Deus muitas vezes ele quer usar a sua dor para ajudar outras pessoas? Hoje eu falo das minhas dores. As dores que eu vivi, hoje ressignificadas, elas ajudam você. Elas me fizeram estudar. Eu falei, eu vou estudar porque eu quero ajudar outras pessoas. Eu vou estudar porque eu vou tocar a vida de outra pessoa e essa pessoa vai se levantar, vai se erguer. Eu passei por muitos abusos, gente. E isso atrapalhou a minha vida. A pessoa, de repente, que não teve pai, não teve, né, o contato com o pai, ou teve uma figura paterna, um pai abusador. Essa mulher, com certeza, hoje ela também tem problemas no relacionamento. Tem mulheres que hoje são aí, eu sou dona do meu nariz, mulheres que não permitem que o marido cuidem delas, não permitem, eu não deixo o homem me bancar, eu não deixo o homem me mandar. Com certeza você teve um pai autoritário, você teve um pai que não ensinou para você o princípio de liderança, não exerceu liderança, você não teve um pai provedor, e isso hoje gera em você, eu vou fazer. É um feminismo, sabe, escondidinho. Você é uma mulher feminina, mas é uma mulher que luta pelos seus direitos. Você sabia que Deus quer que a gente seja cuidada? De repente você está aqui e nunca sentiu o cuidado do seu marido porque você nunca deixou ele cuidar de você. E às vezes você casou com um homem que você não se preocupou também se ele cuidava, porque a gente vê o cuidado do homem, gente, antes de casar. Antes de casar você já vê o cuidado do homem. Você tá ali no seu casamento, você tá ali namorando, você vê se o homem tá cuidando de você ou não. Aí você casou porque isso não era importante pra você, mas hoje você sente falta lá no fundo. Tem gente que fala comigo, meu marido não dá muita importância, meu marido não conversa muito comigo. Aí eu falo, vocês conversavam antes de casar? Não, ele sempre foi de falar pouco. Então o que você quer que o homem fale agora? 30 anos de casado, reclamando, meu marido não conversa muito comigo não. Ué? Aí na hora que a gente vai perguntar, mas nunca conversou, o homem nunca foi te falar. Então você gosta de falar? Casasse com um homem que gosta de falar também, ué. Sabe, gente? Então assim, a maioria dos problemas que a gente enfrenta é porque a gente pensa só no que o outro tá fazendo. E a gente não se resolve aqui dentro no que a gente vai fazer com a informação. Eu me lembro até hoje, eu sempre falo aqui, quem me segue já deve ter ouvido 1000 vezes, mas eu vou falar a 1000ª. Quando Deus falou comigo, eu nunca tinha estudado nada sobre inteligência emocional. E Deus falou comigo assim, meu marido me xingava muito, gente. Me xingava muito. Nossa, cada nome feio. E Deus falou comigo assim, quando ele te xingar agora, você vai falar que ama ele. E eu falo não. Aí já é demais. Aí, né, a Tina, que humilhação. Eu não vou mesmo. E a gente fala. E aí o que aconteceu? Chegou o belo dia. Só que eu estava orando pedindo o quê? Fruto do Espírito. Eu estava orando fazendo o quê? Pedindo ao Senhor que me ensinasse a ter paciência. Pedindo ao Senhor que derramasse em mim o amor dele dentro do meu coração para que eu amasse as pessoas como ele ama. E aí aconteceu. Ele começou a me xingar e Deus falou comigo, mansinho,
fala que o ama. E eu falei, não vou falar. E ele falou, fala sim. E aí saiu da minha boca. Eu falei, sabia que eu te amo, mas eu te amo tanto. Mas tanto. Sabe o que aconteceu? Ele se calou na hora e nunca mais ele me xingou. Nunca mais ele falou aquelas palavras que me ofendiam. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tocou nele na hora. E hoje, né, depois de convertido, ele fala comigo que aquele dia ele falou, essa mulher mudou. Essa não é aquela mulher de lá de trás. Então, se você quer respeito, comece a respeitar a si mesmo. Comece a amar a si mesmo. Comece a cuidar de si mesmo. Tem gente que vive em função do outro. Você sabe que quando você vive só em função do seu marido, também é falta de gerenciamento das suas emoções? É falta. Você precisa aprender a gerenciar suas emoções. Você precisa saber desagradar as pessoas. Sabia disso? Falar não. Quem aqui não consegue falar não? Fala, eu? Pode falar. Eu sei que tem um monte aqui que não consegue falar não. Na hora de falar não, trava a língua, não consegue falar. Tem que aprender a falar não, tem que aprender a desagradar as pessoas. Tem que aprender a falar com ela, não, não vai. Sabia disso? Tem mulher que é submissa, mas da forma errada, porque você aprendeu que ser submissa é você se calar mediante quando seu marido fala com você. Não, senhora. Não, senhora lá, não sabe. Não, senhora. Ser submissa é se opor a ele. Ser submissa é não acatar tudo que ele quer. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão que ele. E qual é a missão que o seu marido está? Ele está numa missão de maltratar você? Você está junto com ele então. Ele está numa missão de ir pro boteco beber? Se você está debaixo da missão que ele, tu está fazendo a mesma coisa que ele. Vocês estão entendendo? Então você começa a buscar. Ah lá, eu não consigo. Você começa a buscar conhecimento. Gente, a Bíblia fala assim, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando você começa a aprender alguma coisa, você é livre da ignorância. A ignorância, ela não pode permanecer dentro de você não, minha amiga. Ela não pode. Se você continuar com essa mentalidade pequena, nada vai mudar na sua vida, você tá entendendo? Então, inteligência emocional é o princípio da paz conjugal. É o princípio. A sorte que ele não vai no boteco, a sorte... Amém. Amém. Glória a Deus. Mas é isso, gente. Eu prometo que eu vou falar mais. Presta bem atenção. Eu vou fazer uma semana, gente, do impacto sentimental. O que é isso? Vai ser uma semana que eu vou ensinar vocês, tá? Como funciona para você destravar a sua vida sentimental. Quais os passos que você tem que fazer, as atitudes que você tem que tomar para você destravar a sua vida sentimental, tá? A gente fala comigo, pastora, meu marido grita comigo demais e eu fico acuada, eu não sei nem o que fazer e isso me machuca, eu quero separar. É o que eu mais ouço. Mas a maioria das vezes, gente, o problema é com você. Quando você entender sobre como lidar com as suas emoções, você vai dominar as suas emoções. Sabe o que vai acontecer? Você vai mudar seu comportamento e você vai assumir um posicionamento que Deus quer que você assuma. E quando você assume esse posicionamento, nada mais permanece. Você vai quebrar as cadeias, tudo que te prende. Ninguém mais vai te parar, mulher. As pessoas no seu trabalho vão olhar e falar, o que aconteceu com você? Dentro da tua casa, teu marido vai falar, realmente ela mudou. E sabe qual a consequência disso? Uma transformação em cadeia. As pessoas que estão ao seu redor começam a ser transformadas por causa da transformação. É uma metanoia, uma mudança de mente que acontece em você. Você entendeu? Então, quando isso acontece em você, tudo ao seu redor tende a ser transformado também. Então, foque em você. Tira o foco do seu marido. Conselhinho da Gia aqui fresquinho para você. Tira o foco do teu marido um pouquinho e foca em você. Você tem focado muito nele. Você tem gastado suas energias toda pensando nele. Tem mulher que tá aqui que fica preocupada com o que seu marido tá vendo no celular. Se ele tá vendo mulher pelada, se ele tá curtindo foto dos outros. Vai se tratar primeiro. Trata suas carências, suas demandas primeiro, cura suas feridas, depois, você curada, você vai ser a cura que o teu marido precisa. Meu casamento tem 42 anos. Eu acho que já estou purificada, porque não é fácil. Amém. Não é fácil mesmo, não.
Não é fácil. Mas é o que eu falei, vocês precisam se resolver. Amém, Cristiane, obrigada. Glória a Deus. A minha intenção aqui, gente, é o quê? Fazer na vida de vocês o que aconteceu na minha. Quando uma mulher é curada, ela se posiciona no reino. E uma mulher posicionada é casa transformada, filha. É família transformada. A minha família era perdida, gente. A gente não estaria aqui hoje, não. E outro dia meu marido estava nos conversando, eu falei, gente, o que seria de nós se Jesus não tivesse puxado, chamado? Eu tinha tanta ferida, gente, tanta ferida, tanto problema, que sabe o que aconteceu comigo? Jesus vivia me chamando, as pessoas me paravam na rua e falavam comigo assim, nossa menina, do nada. Sabe aquelas profetas, aquelas irmãzinhas do coque, chegavam perto de mim na rua e falavam assim, do nada. Nossa menina, se você soubesse o quanto Deus vai te usar nessa terra, você corria para Jesus. E eu falava assim, desse jeito, tô falando para você, eu falava assim, se Deus existisse, eu não teria passado pela metade do que eu passei, só a metade. Era desse jeito, gente. Por quê? Era tanta ferida que eu não conseguia me relacionar com Deus. Eu falava, se Deus existisse, ele já me abandonou, ele já esqueceu de mim há muito tempo. E o que eu tô falando aqui pra vocês, realmente são coisas assim que eu vivi. Então eu quero, mulher, que você tenha um despertamento nessa noite. Que você abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue que existe algo dentro de você. Até hoje, tem pessoas que estão aí pensando, Deus tá falando comigo aqui. Tem mulheres que estão aí, você tá pensando assim, gente, tem uma trava na minha vida, eu não consigo me relacionar, meu casamento não é legal, a minha vida financeira está travada, a minha vida ministerial está travada e você não sabia por que até agora, tá? E sabendo por quê? Não gerencia suas emoções, não sabe governar. Se você não governa a si mesmo, as pessoas vão te governar. Então aprende a governar suas emoções e aí você vai se estabelecer no reino. A gente precisa acessar o reino de Deus e trazer ele aqui para a terra. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe quem a gente é. Você já se perdeu ao longo dessa vida. Foi tanta dor, tanta perda, tanta frustração que você já nem sabe mais quem você é. Precisa se reencontrar. E não tem como você se reencontrar sem ter um reencontro real com Deus. Ah, pastora, mas eu já vou na igreja. Ah, pastora, eu não estou falando de ir na igreja, eu não estou falando de ser religiosa, não. Eu estou falando de vida de intimidade, de orar, de ler a Bíblia e falar, Jesus, me ensina a tua palavra. Você sabia, gente? Já fiz vários cursos de teologia e tal, estou terminando meu bacharelado agora. Mas nada me ensinou tanto quanto eu ler a palavra e falar, Jesus, me ensina. Sabia disso? Quando eu fiz curso de coach, eu fiz o curso de coach todo lendo a Bíblia, eu falava com Deus. Me ensina aí na tua palavra o que é isso. E Deus me ensinava. Eu falava, onde que está isso na Bíblia, Jesus? Se isso é bom mesmo, me fala onde que tem isso. Porque foi Deus que mandou fazer. Então, quando eu fiz, eu falei, então me mostra dentro da sua Bíblia. Dentro da tua palavra. Se tiver na tua palavra, eu acredito. Se não tiver na tua palavra, eu não acredito. Então, o fruto do Espírito, eu falei para você, é governo das emoções, é governar a tua alma. E uma vez que você governa a tua alma governa teu corpo. Aí você para de pecar, você para de xingar os outros, você para de ser impaciente. Você perdoa as pessoas com facilidade. Por quê, gente? O Espírito de Deus está dentro de você. Aí tem gente que vai na igreja, né? Vou falar de religiosidade. A religiosidade, ela te impede de avançar no reino. Você sabia disso? A prova é a quantidade de religioso que até hoje não aceitou Jesus. Na época que Jesus esteve na terra, fazia milagre. Era o Filho de Deus. Todo mundo conhecia as Escrituras. E os religiosos que afastavam a multidão de Jesus. Foram os religiosos que mandaram prender Jesus. Foram os religiosos que crucificaram Jesus. Então não seja religioso, não deixe a religião prender você. Mas vai para a Bíblia, vai para aquilo que Deus quer falar com você. Vai para o secreto, vai para dentro do seu quarto e começa, Senhor, eu quero uma transformação em mim. Não pede, Senhor, transforma a minha casa, transforma a minha família. Não, me transforma, Jesus. É aquela passagem lá de Jeremias. Desce, vai até a casa do oleiro e olha lá o que o oleiro está fazendo. Seja vaso na mão dele. Fala, Jesus, me quebra quantas vezes for necessário, mas faz de mim um vaso novo.
Um vaso onde as coisas entram e se retêm ali dentro, até transbordar. Porque o que adianta ter um vaso? O que adianta ser um vaso, mas não ter utilidade para nada? Tem pessoas que recebem, mas não retém nada. Por que não está retendo? Porque está quebrado. Está toda ferida, toda machucada. Tem mulher que nem força mais para caminhar tem. Ah, pastora, eu já até desisti de igreja. Ah, pastora, eu já até desisti de ouvir a Deus. Querido, eu estou falando com você. O seu problema não é só emocional, não é só espiritual, é emocional, mas atacou seu espírito. Então hoje Deus está te dizendo, volta para a casa do oleiro, deixa ele te moldar, deixa ele te quebrar. É necessário no processo de restauração a gente deixar Deus quebrar a gente. E às vezes Deus ele já te colocou num processo onde você não está entendendo o que está acontecendo, mas é para justamente, se você está aqui ouvindo isso, é porque realmente Deus ele quer fazer algo na sua família, mas ele quer usar você. Deus ele precisa de um acesso, presta atenção, ele precisa de uma porta, ele fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que? Vamos trazer isso aqui para dentro da nossa casa hoje. Ele não está lá na porta da sua casa, ele quer entrar na porta da sua casa. Mas entenda, nós somos o que? Casa de Deus. Eu sou a casa. Então ele está batendo aonde, gente? Ele está batendo aqui. Então se eu abrir, ele vai entrar aqui dentro. Ele vai cear, ou seja, ele vai comer comigo. E quando a Bíblia fala de ceia, ela fala de partilhar, de compartilhar. Ou seja, quando a gente senta na beira da mesa, a gente compartilha o que tem. A gente conversa, a gente socializa. Então ele está falando de quê? De intimidade. Você não chama um mendigo para sentar na sua mesa e comer. Você pega um prato de comida e dá para ele. Você só leva para cear com você quem tem intimidade contigo. Então o que Jesus está falando é, eu estou aí batendo na porta do teu coração. Se você abrir, eu vou ter intimidade contigo, eu vou compartilhar contigo tudo que eu tenho. Olha só que coisa interessante. E você vai compartilhar comigo o que você tem. Se você tem feridas, se você tem dor, vai compartilhar com Jesus. Ele tem chagas também. Ele vai te mostrar. Isso aí não é poder, não tem poder para te vencer. Você não é a dor que você viveu. Você não é a frustração que você teve. Você não é o passado de tristeza que você teve. Você não é as suas perdas. Mas você é amada. É isso que ele vai falar para você. Fala, tá vendo as minhas chagas aqui? Foi por você, foi por amor a você que eu fiz. Vocês estão entendendo? Então é isso que Jesus tem para você. E uma vez que esse amor entra dentro de você, minha amada, aí ele entra em toda a tua casa, mas a porta é você. Entenda que a porta de entrada para transformar a sua família é você. É através de você que ele vai transformar não só a sua casa, mas a sua parentela, mas as pessoas que estão ao seu redor. Se você entender isso que eu estou falando aqui nessa noite, o Senhor ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Tem gente que fica procurando, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. O maior poder já foi dado a você. É a autoridade e é o amor dele. Gente, eu sempre falo, a base do meu ministério, sabe o que é? Isso aqui, ó. É palavra. E quem convive comigo sabe, é o amor. É só isso. É só isso que eu faço, eu não faço mais nada. Eu só libero a palavra de Deus, que é a Bíblia. É a palavra de Deus. É o que Jesus fazia. Ele ensinava e amava as pessoas. As pessoas chegavam até Jesus. Eu sempre falo que o olhar que ele tinha, olhava para as pessoas. A Bíblia fala que ele olhando com olhar de misericórdia. Que olhar que era esse que constrangia as pessoas? Que olhar que era esse que chamava a atenção das pessoas? Então é isso que Jesus tem para você, minha amada. Deixa ele te amar. Você foi tão ferida ao longo da sua vida que você nunca permitiu Jesus te amar de verdade. Te amar de verdade. Gente, eu achava que eu sabia me relacionar com Deus. Eu tinha um relacionamento assim, de orar, de buscar. Gente, a maioria das minhas curas foi dentro da minha casa. Eu dentro do meu quarto, eu clamava, eu quero ser curada, me mostra. E Deus me mostrava. Falava, olha aqui, vou te levar lá atrás. E quando Deus me levava lá atrás, no meu local de dor, eu gritava, eu falava, nossa, como que eu sobrevivi? Porque uma vez eu revoltei e falei, Jesus,
Por que eu passei por isso tudo que eu passei? Aonde o Senhor estava? Porque a sua palavra fala que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona. Então aonde o Senhor estava quando isso tudo aconteceu? E sabe o que ele falou comigo? Vou te levar lá e vou te mostrar onde eu estava. E ele me falava, eu estava aqui o tempo todo. E porque eu estava aqui, não lhe aconteceu coisa pior. E eu falava, então por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Porque eu não queria passar por isso. E ele falou, sabe por quê? Porque hoje você não está entendendo. Mas lá na frente, você vai curar um monte de mulher por causa do que você passou aqui atrás. Então eu permiti para isso, para gerar em você uma história, para ressignificar a sua história e através da sua história, você curar outras pessoas. Olha que coisa. Isso, eu e Deus. Então o que eu estou falando para você, minha amada, é que os problemas que você está enfrentando ou que você passou não vão definir a sua vida, a não ser que você permita. A não ser que você permita. Se você permitir que a sua história de dor defina a tua vida agora, aí é com você. É uma decisão sua. Mas, porém, se você quer ser curada de verdade, você precisa se render a Ele. Ele é o oleiro e você é o vaso. Então se renda nas mãos desse oleiro, deixa ele cuidar de você, deixa ele curar você. Ok? Nós vamos fazer, como eu te disse, nós vamos fazer em uma semana. Eu tô preparando tudo, gente, é muita coisa para preparar. E eu também tô de mudança, então eu tô arrumando algumas coisas, estudando, é muita coisa, sabe? Muita informação. Mas eu estou preparando aí uma semana que eu vou fazer um impacto sentimental com vocês, que é para destravar a vida sentimental. Eu vou ensinar alguns passos para vocês destravarem a vida sentimental de vocês. Ok? Ok? Então, se você quiser participar, você tem que ficar de olho aí nos stories, porque eu vou colocar aí as datas certinho, mas você tem que fazer inscrição, tá, gente? E as aulas eu vou dar no YouTube. Então, você vai participar lá no YouTube, tá? Dessas aulas. Vai ser um grupo fechado. Se você quiser participar e ter a sua vida restaurada, sua vida sentimental restaurada, você vai participar, tá? Eu quero orar por você agora, para terminar. Tem mulheres que estão aqui que estão feridas. Você está com o coração sangrando. Enquanto eu estava falando, você viu uma história assim, ó. Você foi lá atrás na sua história. Você foi lá atrás na sua história. Você falou, meu Deus, será que é comigo que Deus está falando? É com você que Deus está falando. Ele quer te usar tanto, mulher. Mas Ele quer te usar tanto. Só que você não está deixando Ele acessar áreas da sua vida. Áreas da sua vida. Para que você permita que Ele te cure. Você precisa permitir que Ele acesse essas áreas. Tá? Então, por favor, Ele vai te usar. Você vai curar outras pessoas. Você vai curar a tua casa. Você vai curar seu casamento, mulher. Deixa Ele cuidar de você. Amém? Pai de amor, eu oro agora, Senhor, por cada mulher que aqui está. E cada homem também. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor toca agora. Toca, meu Pai, mas coloca o fogo, o teu fogo nesse coração e faça queimar, Pai. Que ela possa sentir algo queimando dentro dela. Para que ela sinta que é o teu amor, que é o Senhor mesmo que está falando com ela nessa noite. Que é o Senhor que trouxe um despertamento para ela. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor quebrante esse coração. E que o Senhor cure as emoções da tua filha. Pai, mostra para ela em sonho. Mostra para ela, Senhor, num pensamento, nas lembranças. Mas faça com que ela acesse essas memórias a ponto dela ser curada, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem um bálsamo de cura para derramar sobre cada uma de nós aqui nessa noite. Então, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço que o Senhor coloque anjos, Senhor, em cada casa. Guarda o sono dessa mulher. Tem mulheres que aqui estão, meu Pai, que não conseguem descansar. Estão tão atrapalhadas, meu Pai, com as suas emoções que não conseguem ter uma noite de descanso. Acorda, já está cansada. Então, Senhor, que o seu anjo venha tocar nela e ela venha ter uma noite justa de sono, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Guarda, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos. Em nome de Jesus, que essa noite, meu Pai, o teu Espírito continue falando nesses corações, continue quebrantando nesses corações, para que cada uma possa viver o sobrenatural, Pai.
Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Amém. Minhas amadas, em nome de Jesus, você que entrou agora, a live vai ficar salva. Vai lá e assiste, porque Deus, Ele vai falar poderosamente com você. E meninas, vocês que estão aqui, foi um prazer estar com vocês. Eu prometo que semana que vem eu vou continuar falando um pouquinho sobre esse assunto, porque assim, eu tô sentindo uma necessidade muito grande, porque a maioria das pessoas que estão me procurando, me pedindo ajuda, estão com os mesmos problemas. E como eu disse a você, são problemas emocionais. Vamos controlar nossas emoções, em nome de Jesus, meninas. Emoções, coloca uma carinha feliz aí pra eu saber que você tá entendendo. Uma carinha com coração, assim, aquele emoji do coração, coloca ali. Foi muito lindo, amém, amém, amém. Que essa palavra, ela venha ser como uma semente que caiu numa terra fértil, tá? Ela vai brotar e vai produzir frutos maravilhosos aí na sua casa e depois vocês vão me contar, amém? Gente, você que não tem, adquire meu livro, ele vai ajudar. Isso aí, olha lá, carinha feliz, inteligência emocional. O livro, gente, ele vai ajudar você também a entender um pouco melhor sobre o seu casamento e sobre como você pode mudar, tá? Então, em nome de Jesus, você que não tem, pode adquirir, só me chamar ali no direct, a gente revende. Tem gente aqui de Juiz de Fora, muita gente de Juiz de Fora eu tô vendo. E em Juiz de Fora, gente, tem a minha secretária do ministério, a Michele, ela vende os livros aí em Juiz de Fora, pode entregar para você, ok? Então, vai e participa. Se você tá na live, o valor do livro é R$35. Você que tá na live aqui agora e procurar a Michele, vai falar, Michele, você que é de Juiz de Fora, procura a Michele, ela vai fazer para você por R$25, ok? Fala, eu tava na live da Gi e vai ser R$25, ok? Só falar que a gente passa pra você, tá bom? Meninas, fiquem com Deus e daqui a pouco tem mais, tá? Deus abençoe.